Bom, pessoas, sobre o assunto que a gente tinha discutido na nossa última live, na nossa última videoconferência via Google Meet, eu falei um pouco sobre grandezas escalares e grandeza vetorial. Então, bom, o que seria essas grandezas escalares e grandezas vetoriais? Primeiro, tudo que a gente pode medir na física é uma grandeza, certo? Então, se eu posso medir a velocidade, então velocidade, aceleração, distância, temperatura, tudo isso aqui são grandezas. São grandezas, certo? E essas grandezas na física tem dois grupos, né? Eu tenho as grandezas escalares e tenho as grandezas vetoriais, certo? E o que seriam essas grandezas escalares? Essas grandezas escalares, ela é simplesmente um número, que é o meu módulo, que esse módulo é o meu tamanho, tá? E tem as grandezas vetoriais. O que seriam essas grandezas vetoriais? Ele tem três características, que é o módulo, que é o tamanho, né, no caso que a gente calcula de um vetor. Ele tem uma direção. Essa direção normalmente é o norte, sul, leste, oeste, tá? E ele tem o sentido. Então, para ser uma grandeza vetorial, ele tem que ter essas três características. Módulo, que é a mesma coisa que o tamanho, a direção, que vai nos remeter a norte, sul, leste, oeste, e tem que ter um sentido, ok? Então, e as grandezas escalares é simplesmente um número e a sua unidade de medida, tá? Então, exemplo de grandeza escalar. Então, exemplo de grandeza escalar, dessas quatro grandezas aqui, por exemplo, eu tenho a minha temperatura. Então, a temperatura é uma grandeza escalar. Por que temperatura é uma grandeza escalar? Por exemplo, eu vou falar 35 graus Celsius. Todo lugar no Guaraí está com essa mesma temperatura, tá? Todo lugar em uma cidade é essa temperatura, ou seja, eu posso ir para o norte de Guaraí, vai ser 35 graus Celsius, posso ir para o sul do Guaraí, vai ser 35 graus Celsius, para o leste e oeste, ou seja, não preciso de uma direção e nem no sentido. Veja que eu tenho simplesmente o tamanho e a minha unidade de medida. Isso aqui é um exemplo de uma grandeza escalar, tá? Agora, por exemplo, e de uma grandeza vetorial. Um exemplo de uma grandeza vetorial. Veja que são exemplos de, a grosso modo, tudo bem, da forma mais leiga possível. Ou seja, eu tenho um carro, um veículo que viaja a 100 km por hora para Araguaína, pelo norte de Guaraí, por exemplo. Tá, então esse aqui é outro exemplo a grosso modo. Veja que eu dei o módulo, o tamanho, né, da minha grandeza. Eu dei uma direção para o norte e ainda dei um sentido, que é para o sentido de Araguaína. Tudo bem? Ó, vou para Araguaína, sentido de Araguaína pelo norte, ainda dei o meu módulo, a minha direção. Então veja, se eu tenho essas três informações aqui, ó, o módulo, que é isso aqui, a direção, tá? Que é direção de Araguaína, certo? No caso aqui o norte, desculpa, o norte, e ainda o sentido de Araguaína. Então veja que quando eu dou essas três informações, certo? Eu estou trabalhando uma grandeza vetorial. E quando eu tenho apenas o meu tamanho, com o meu módulo e minha unidade de medida,
é a minha grandeza escalar. Então, temperatura é 35 graus Celsius. Eu posso imaginar também um exemplo de volume. Se eu tiver uma bacia, lá tem 10 litros de água. Se eu for para o norte da bacia, vai continuar sendo 10 litros. Se eu for para o sul da bacia, vai continuar sendo 10 litros. Se eu for para o leste-oeste, vai continuar sendo 10 litros. Ou seja, é o todo. Não precisa de direção, não precisa de sentido para calcular temperatura e nem volume. Diferente da minha grandeza vetorial. Ou seja, isso aqui, característica é uma velocidade, tá? Quilômetros por hora. Grandeza vetorial, velocidade, aceleração também é uma grandeza vetorial. E a distância, que é o deslocamento, também é uma grandeza vetorial. Então a gente vai responder agora um exercício para ficar fácil. Tudo bem? Bom, então para a resolução de exercícios contendo vetores, um exemplo é o exercício resolvido 1 da página 77. Então, antes da gente começar, tá? Então, vetores, normalmente um exercício, ele é representado por setas. Isso aqui é um vetor, tá? Isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor. Posso ficar fácil aqui para explicar para vocês? Por exemplo, esse vetor que eu aumentei, tá? Esse aqui eu deixei ele mais ou menos desse tamanho. E aqui eu coloquei um vetor pequeno, ou seja, uma seta pequena. Para facilitar mais ainda, olha, norte, sul, leste, oeste. Então, vou chamar esse vetor aqui, um vetor de A. Então, o vetor, essa seta aqui, ele é chamado de A, tá? Isso aqui eu vou chamar de vetor B. Isso aqui o meu vetor C. Bom, então primeiro, né, esse vetor A, que ele é o maior, tá? Então só para você ter ideia. Então o módulo, o tamanho, quando eu coloco esses dois tracinhos deles aqui, ó, só para te dar um exemplo, o módulo, o tamanho desse vetor A, vou colocar um deslocamento, ele é de 5 km. O módulo, o tamanho do vetor B, ele vai ser, como essa seta é menor do que A, eu vou colocar ele aqui de tamanho 3 km. E o módulo, o tamanho dessa seta aqui de C, o tamanho do vetor C, como ele é o menor dos três, eu vou colocar 1 km. Então veja que eu já tenho o módulo deles. Agora eu vou fazer a direção. A direção dessa seta aqui que eu criei hipoteticamente, se eu for fazer aqui, por exemplo, ó, norte, aqui eu vou ter o nordeste, aqui, se eu não me engano, sudoeste, sudeste, né? Aqui sudoeste e aqui o meu noroeste, tá? Se eu não me engano é isso. Então, olha, se eu pegar esse vetor A aqui e colocar ele aqui no meio, veja que o vetor A vai estar aqui mais ou menos, certo? Então, o vetor A, ele vai estar na direção, então direção sudoeste, nordeste. E qual é o sentido do vetor A? O sentido ele vai estar apontado para o nordeste. Então veja, esse vetor A aqui, ele tem tamanho 5 km, que é o meu módulo, está na direção sudoeste, nordeste e está apontado para o sentido nordeste. O vetor B, se eu pegar o vetor B, vou escrever o vetor B aqui dentro. Então, o vetor B tem módulo 3 km, tá? Ele vai estar na direção, vetor B, na direção norte e sul, e vai estar para o sentido para o norte, ou seja, ele está apontado para o norte, o vetor B. Está na direção norte e sul e no sentido para o norte. E já esse vetor C, se eu for colocar ele aqui dentro desse meu diagrama, só para a gente poder entender, tá? Eu falei que ele tem módulo, o tamanho dele é de 1 km, e ele vai estar na direção oeste-leste, tá? Oeste-leste, e o sentido é para onde ele está apontado, ele está apontado para o leste. Então é assim que eu leio um vetor, ok? Então no exercício resolvido 1, quando ele fala vetor, tá? O que ele quer dizer? Ele quer
Isso vai te mostrar setas, tudo bem? E quer que a gente calcule alguma coisa. Então vamos lá. O exercício 1 é o seguinte. De segunda-feira a quinta-feira, Joana caminha em um parque percorrendo cada dia 2 trilhas diferentes e retilíneas representadas pelos vetores R1 e R2. Tá? Qual será o módulo do vetor resultante? Então ele quer que você calcule em cada item o módulo desse vetor resultante, o tamanho do vetor resultante obtido a cada dia do percurso realizado pela Joana, sabendo-se que ela percorre na... Aí começa o problema. Segunda-feira, ela faz o seguinte percurso. Isso aqui é o R1. E o tamanho de R1, é 4 quilômetros. Certo? E eu posso escrever também o tamanho de R1 assim, que nem está no livro. E o tamanho de R2, ele é menor, ele está apontado para cá. Então, meu vetor R2, então o vetor é representado por uma seta em cima. Quando eu tiro essa seta, eu estou me referindo ao tamanho, que pode ser a mesma coisa, escrita assim também, com o módulo. Ele é 3 km. Tudo bem? E aqui tem um ângulo alfa. Certo? Ou seja, a Joana na segunda-feira ela percorre 4 km, que é essa seta, e depois ela faz um ângulo de 60 graus. E percorre mais 3 km, tudo bem? E ele quer que você calcule esse vetor resultante aqui, esse R. Ou seja, ele quer que você calcule o tamanho deste R, que é o vetor resultante. Ou seja, para eu responder esse exercício, eu utilizo a regra do paralelograma. Então, a característica crucial para utilizar essa regra do paralelograma, quando eu tenho a presença de um ângulo. Então, para eu poder calcular esse vetor resultante da dona Joana na segunda-feira, eu vou utilizar esse R ao quadrado, R1 ao quadrado, mais R2 ao quadrado, mais 2 vezes R1, R2, vezes o cosseno do meu ângulo. Tudo bem? Então, feito isso, só basta substituir. Então, R ao quadrado vai ser igual a R1 é 4 ao quadrado, valor de R2, 3 ao quadrado, mais 2 vezes R1, que é 4, 3, cosseno, qual é o valor do meu ângulo? 60 graus. Tudo bem? Então, R ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9, mais 2 vezes 4 vezes 3. Isso aqui já é tabelado, pessoas. Cosseno de 60 graus é 0,5. Então, R ao quadrado vai ser igual a 16 mais 9 mais 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 0,5 vai ser 12. Tudo bem? Então, R ao quadrado vai ser igual a 16 mais 9. Então, 16 mais 9 mais 12 vai ser igual a 37. 37. Se eu for calcular, tá, expoente passa para o outro lado como raiz quadrada de 37. Então isso aqui vai ser aproximadamente, se for calcular essa raiz quadrada, 6,08. E qual é a minha unidade de medida? Se eu tenho quilômetros e quilômetros aqui, então aqui vai ser quilômetros. Então o vetor resultante da dona Joana na segunda-feira é de 6,8 quilômetros. Já na terça-feira, que é no item B, esse aqui foi o item A, tá? Então no item B, dona Joana, ela percorre
aqui é o meu R1, esse vetor, então o tamanho dele é 8 km, tá? E depois ela vai para o norte e percorre 6 km. E aqui, evidentemente, forma um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus. Então vejam bem, quer que eu calcule o vetor resultante, tá? Quer que eu calcule este vetor aqui, o tamanho dele. Então, para eu calcular o tamanho deste vetor, que é o meu vetor resultante, eu vou utilizar o vetor resultante, a regra do paralelograma. Então vai ser R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado mais 2 vezes R1, R2, cosseno do meu ângulo. Então R ao quadrado vai ser igual, R1 é 8 ao quadrado, R2, 6 ao quadrado, 2 vezes 8 vezes 6, cosseno de 90 graus. Então R ao quadrado vai ser igual, 8 ao quadrado, 64, mais 6 ao quadrado, 36, mais 2 vezes 8 vezes 6, vou colocar aqui 2 vezes 8 vezes 6, vezes cosseno de 90 já é tabelado, é 0, tudo bem? Então se eu pegar 0 vezes 6 vai dar 0, 0 vezes 8 vai dar 0, e 0 vezes 2 vai dar 0, então todo esse termo aqui, ele 0. Então R ao quadrado vai sobrar o que para mim? 64 mais 36. Então R ao quadrado vai ser igual a 64 mais 36, 100. Então R, tá, expoente vai para o outro lado como raiz. Então na terça-feira, o seu vetor resultante da dona Joana vai ser 10 km, certo? Então esse aqui é meu estado da terça-feira. Já no item C, é muito mais tranquilo resolver. Na quarta-feira, dona Joana ela percorre 7 km, meu R1, certo? E depois ela percorre, ou seja, na mesma direção e no mesmo sentido, só que de módulo diferente, o meu R2 menorzinho, 3 km. Então R1, vou colocar aqui no caso, R1 tem tamanho 7 km e R2 tem tamanho 3 km. E quer que eu calcule o meu vetor resultante, ou seja, daqui até aqui é o meu vetor resultante. Se os dois têm a mesma direção, que eu posso dizer de oeste para leste, está apontado para o mesmo sentido, que é para leste, a única diferença é o módulo, o tamanho deles, esse meu vetor resultante simplesmente é a soma dos dois, R1 mais R2. Então meu vetor resultante vai ser 7 km mais 3 km. Então meu vetor resultante vai ser igual a 10 km. E no item D, que é meu último percurso da dona Joana, é o seguinte, ela percorre na quinta-feira um vetor, um R1 de tamanho 9 km, certo? E depois que ela percorreu esses 9 km, ela volta no R2, ela volta 2 km, certo? Então, para eu calcular esse vetor resultante, vai ser simplesmente isso aqui, meu vetor resultante, o que sobrou, certo? Então, meu vetor resultante, neste caso, vai ser o maior, R1, tá para a direita positivo, menos o meu menor, que é R2, que é sentido contrário, veja que ela voltou. Então, meu vetor resultante vai ser 9 km menos 3 km. Então, meu vetor resultante vai ser igual a 7 km. Isso aqui foi o que ela percorreu na quinta-feira. Então, se tem ângulo nítido, usa a regra do paralelograma. Se não tem, vejo se estão no mesmo sentido. Se estiver no mesmo sentido, eu somo. Se tiver sentidos contrários, subtrai.